A paz do Senhor Jesus para a sua vida, meu amigo, meu irmão. Boa tarde, boa noite, bom tudo. Novamente é nós que tá mais um vídeo. Vamos fazer hoje o capítulo 47 de Gênesis. Vamos continuar, né, a partir do 47 em diante. A partir do 47 do 13 em diante. A minha oração é que essa palavra faça morada no seu coração e dê muitos frutos, que possa fazer coisas boas na sua vida, que seja uma coisa que possa mudar o seu viver. Não é fácil, a verdade é essa. Não é fácil, mas se você batalhar, você se esforçar, você vai conseguir. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Obrigado, amém. E é isso aí, pessoal. Então vamos continuar aqui, ó. José e a fome. Você vê que o tema principal desses capítulos que a gente vem lendo, lá desde o 38, 39, né, que começa a história de José, no livro de Gênesis. Obrigado. O tema principal é José. De 12, ele foi o mais importante, ele se destacou. Por quê? Será que ele teve alguma coisa que ajudou ele? Será que ele fez alguma coisa que ajudou ele? Cara, eu acho que não. Eu acho que ele teve um coração humilde e quis servir a Deus. 13. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Viu? O pai dele veio na hora certa. Deus, ele é pontual. Às vezes a gente está esperando alguma coisa acontecer e começa a questionar, né? Mas não está na hora, não fiz, já não está no momento certo. A gente tem que saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus, cara. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que cabe ao servo é esperar, aguardar em Cristo. O servo só sabe da coisa de servo, então ele tem que esperar a coisa de servo. Ele não tem que querer dar ordem em cima do senhor dele. Ele tem que esperar o servo. O servo é o servo. O servo tem que ficar na posição de servo, que é aguardar o senhor dar uma ordem, mandar e ele cumprir. Essa é a posição do servo. Se for se for uma ocasião do Senhor perguntar alguma coisa para ele, ele responde. Se não, não. Esse é o servo, aquele que espera, sem questionar as ordens. A gente tem que saber disso. Eu tenho uma dificuldade incrível com isso, viu? Eu prego, eu falo da Bíblia, mas eu tenho umas dificuldades grandes também, que eu tenho que tratar muito ainda. 14. José recolheu a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Nossa, cara, ele recolheu toda a prata que tinha no Egito e em Canaã. Todo o dinheiro que tinha ficou com ele. Nossa, quanto toda a prata do Egito e do Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: nossa, mano, olha José, cara. Olha o que José fez. Tragam então os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. José era um negociador, ele já tinha isso esquematizado, ele já tinha planejado isso. Ele já tinha isso já na cabeça dele, de fazer desse jeito. Vocês não têm prata? Então traz o rebanho. Se fosse uma pessoa que não tivesse vivência, não tivesse postura, ia falar: então tá bom, então vocês vêm uma vez por mês aqui pegar 2 saquinhos de trigo. Não, ele começou a tirar o rebanho dos caras. Ele deixou os caras pobres, mas Deus criou essa ocasião para ele. Ele estava preparado. A gente quer um monte de coisa, né? A gente quer carro, a gente quer casa, a gente tem que estar preparado para receber essas coisas. Não é assim, eu quero, não sei o que tem, vai acontecer comigo. Vai acontecer, mas você tem que estar preparado para isso. A Bíblia fala que Jesus ele distribui dons, o Espírito Santo de Deus. Mas vai de acordo com a capacidade de cada um.
Não adianta um cara que tem capacidade para ter um querer ter três. Que ele só vai usar um, não vai usar os três. Então ele tem que dividir. Não adianta o cara que tem cinco querer usar só um. Ele vai ter que usar os cinco. Se ele quiser usar só um, ele está sendo um trouxa. Aí entra naquela outra parábola. Não, na mesma parábola. Aquele que tinha um, ele ficou com medo e enterrou. Ele não usou o talento dele. O que tinha 3 saiu, conseguiu mais 3. O que tinha 5 conseguiu mais 5. Eles multiplicavam os talentos. E é assim que a gente tem que fazer a nossa vida hoje. José era tremendo, cara. Como governador, como pessoa, o cara é uma história de vida. 17. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhe trigo, em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca dos seus rebanhos. Nossa, cara, o primeiro ano, acho que é tipo assim, ó, foi 7 anos de fome. O primeiro e segundo ano, os caras tinham dinheiro para comprar. Ah, vamos comprar, a gente tem dinheiro, vamos comprar, então vamos comprar. Depois, acabou. Os caras só tinham animal, vamos no animal agora. 18. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: Não temos como esconder-te de ti, meu senhor, uma vez que a nossa prata acabou e nossos rebanhos lhe pertencem. Nada mais nos resta para oferecer, a não ser nossos próprios corpos e as nossas terras. Vamos ver o que José fez agora. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra-nos, quer dizer, compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivemos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Nossa, mano, José virou senhor de... José não, né? Faraó virou senhor de tudo através de José. Uma coisa que é importante ressaltar aqui. Todo esse poder, toda essa honra nunca foi de José. Sempre foi de Faraó. Eu não sei como que ele trabalhou assim pro cara, meu. Eu não sei como ele trabalhou assim para ele. 20. Assim, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram de vender seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Cara, nossa, é muito difícil fazer o que ele fez. Ele foi usado por Deus uma brecha. Provavelmente ele sabia que não era dele aquilo, ele tinha o para ele, né? Ele devia ter um tanto exagerado para ele, porque toda a prata que estava ali era do rei, mas o governador tinha poder sobre tudo aquilo também, mas era do rei. E ele comprou tudo, o rebanho, a terra, as pessoas, tudo. Ele virou senhor de toda a terra, de tudo, mas não era dele, era de Faraó. Como que ele não tentou se apoderar disso, né, cara? Como que ele não quis essa honra e essa glória? Provavelmente ele podia ser amigo de Faraó, ou o Faraó devia ser uma pessoa muito legal, tratava ele muito bem, então ele fazia com prazer. Ou ele tinha propósito no coração dele maior que esse. Porque eu não gosto de trabalhar pros outros, essa é a verdade, cara. Eu odeio trabalhar pros outros. Eu quero ter minhas próprias coisas, sabe, ter meu próprio sustento, viver das minhas próprias custas, não ter que me humilhar, ter que me rebaixar, não é rebaixar, ter que ser submissa a outra pessoa, cara. Mas assim que Deus quer, se foi assim que Deus pediu para José fazer, ele fez, e fez muito bem, cara. Caramba. 21. Quanto ao povo, José reduziu a servidão,
deu uma outra extremidade do Egito. Então o que ele fez? Ele diminuiu o serviço deles. Diminuiu. Os caras faziam tipo das 8 às 5, começaram a fazer das 8 a meio-dia. Somente a terra dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. 23. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje eu comprei vocês e suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão com vocês como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. José era extremamente cauteloso, era especialista. Ele sabia como ele devia agir em qualquer circunstância. Ele já estipulou o que era de Faraó, o que era do povo. Nossa, é tremendo esse cara. 25. Eles disseram: Meu Senhor, tu salvastes a vida. Tu nos salvastes a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. 26. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje, hein? Até hoje permanece no Egito isso. 1/5 da produção pertence ao faraó, somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de faraó. Caramba. Até hoje, né? Quando escreveu o livro, quando Moisés pegou para fazer a história do povo, o povo não se perder, não perder as origens, foi nessa época que ele falou até hoje. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Acabou a história. Jacó viveu dos 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Ele desceu com 130 para lá. 29. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel, que era Jacó, apelido dele, chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Homem quando fala com homem, ele conhece a malícia do coração do homem, a maldade que a gente tem. O homem quando conversa com o homem que é esperto, o homem que não é tolo, ele conversa com outro homem sabendo da maldade que a pessoa tem no coração e a malícia. E ele falou: se você quer me agradar, filho, faz um juramento. Isso daí é um juramento. Colocar a mão embaixo da coxa. Eu não sei qual o significado desse juramento, mas é um juramento. Eu sei porque tem que colocar a mão embaixo da coxa, né? Mas é um juramento. Tem que prometer que você não vai me sepultar no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulta-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão.